E nós começamos o Liberdade de Opinião direto do Rio de Janeiro. Vamos até lá para conversar com o jornalista Sidney Rezende. Fala, Sidney, bom dia. Tudo bem, bom dia, Colombo. Senhoras e senhores, bom dia também. Vamos em frente com os nossos assuntos de hoje. Sidney, o primeiro deles é a chegada de 120 mil doses da Coronavac. Agora há pouco, em São Paulo, nós temos imagens da aeronave que trouxe a carga taxiando no Aeroporto Internacional de São Paulo, na cidade de Guarulhos, região metropolitana. Essas vacinas que nós vamos ver sendo desembarcadas daqui a pouquinho serão entregues ao Instituto Butantan, que agora vai aguardar também a chegada de insumos para produzir a vacina aqui no Brasil. Então, são 120 mil vacinas prontas e depois, em outro momento, virão os insumos, a matéria-prima para que o Instituto Butantan produza até 46 milhões de doses aqui no Brasil. O diretor do Instituto, Dimas Covas, afirma que a vacinação pode começar em janeiro, desde que ocorra a aprovação pela Anvisa. Sidney, o governo federal, o Ministério da Saúde, está se reunindo com várias farmacêuticas essa semana. Agora tem a Coronavac desembarcando aqui no Brasil. Aí a imagem do container com as 120 mil doses. São vários imunizantes que apresentam todos eles bons resultados. Nós temos falado nisso aqui praticamente todo dia. O Brasil deve optar por uma vacina ou quanto mais melhor, desde que elas funcionem, Sidney? Colombo, se você me permite, eu vou conversar aqui com o senhor e a senhora que nesse momento estão nos assistindo. Vou tentar fazer um tutorial passo a passo, que eu noto que é o que as pessoas mais gostam, é tentar entender alguma coisa que é complexa mesmo e é difícil. Primeiro de tudo, eu acho que a nossa posição deve ser a seguinte: quanto mais vacina existirem, melhor. Quanto mais vacinas forem aprovadas pelo órgão nosso aqui, que inicialmente é a Anvisa, e outros laboratórios isentos, oficiais, que qualifiquem, que autorizem aquele medicamento, melhor ainda. Não se deve, obviamente, disponibilizar um produto que ele não esteja com estas condições legais de saúde e sanitárias aprovadas. Ponto. O outro, vamos deixar de lado essa discussão política, partidária. Importante saber este remédio é eficaz? Aquele remédio também? Este terceiro remédio atende às nossas necessidades, que é enfrentar este vírus que está colocando o mundo numa situação de terror absoluto? Sim. Se tudo isso for sim, vamos passar para o estágio seguinte, que é o preço, que é a logística, que é o condicionamento do produto. Aí eu vou responder a sua pergunta, Colombo. Devemos ter uma opção ou várias? Ora, quem for à farmácia hoje tem uma variedade de medicações, por exemplo, para gripe ou para uma psoríase qualquer na pele ou um problema nasal. Você tem vários produtos, um médico é que vai decidir qual é o mais adequado para a específica doença que você tem. Quanto mais opção se tiver, melhor. Então, quando você me pergunta, o Brasil deve comprar uma só ou várias? Eu acho que ele deve estar pronto para adquirir aquelas que forem as melhores medicações, as melhores vacinas para a nossa realidade. Agora, quando você entra em preço, eu vou entrar num outro estágio aqui que eu chamaria de logística, distribuição, condicionamento. Porque esse medicamento, essa vacina, essa vacina, ela necessita especificamente estar numa temperatura para ela poder ser útil. Essa vacina Pfizer, por exemplo, a pessoa pensa assim, poxa, tomei a vacina, pronto, eu estou agora já imune. Não, ela demora um certo tempo, eles próprios dizem que ela demora 28 dias para fazer o efeito. Então é preciso esperar. Quem tem mais de 65 anos, o efeito é de 94%. Para as demais pessoas, 95%. É uma ótima vacina, mas ela vai ter que vir numa embalagem diferenciada. Nosso país é tropical, porque no caso, já por exemplo, dos Estados Unidos ou da Europa, uma vacina como essa, ela tem que ser condicionada a 70 graus abaixo de zero. Então o que diz a Pfizer? Olha, a nossa embalagem, repito, especificamente para o Brasil e para a América do Sul, os países que tem mais um calor intenso, eles vão conseguir fazer uma embalagem que vai manter em 15 graus centígrados. Mas esta embalagem é para transportar, para manipular, vai utilizar gelo seco para manter essa condição de armazenamento, torna o produto mais caro também. Por isso que eu falo preço, nós somos compradores, Colombo. Senhora e senhora, quando você vai à farmácia, claro, se tem um medicamento de marca que você confia muito, você paga lá 60, 70, 80, 100 reais. Mas se disser, o médico disser, pode ser um genérico, o genérico custa 20 reais, você certamente vai balançar, pago 100 ou pago 20, né? Então muita gente vai no genérico, porque o genérico também tem o mesmo princípio ativo. Então eu diria assim,
calma, nós somos compradores. Ótimo ter opção, mas vamos escolher a melhor que seja mais eficiente, mais adequada ou as melhores e que pese menos no bolso do Brasil e dos brasileiros. E tem um outro aspecto, não é, Sidney? Nós somos um país profundamente desigual, né? O Amapá, por exemplo, está sem energia elétrica há 17 dias. É claro que eu estou aqui exagerando no argumento, mas para lembrar o seguinte, uma coisa é você conseguir colocar uma vacina que precisa ficar a 70 graus abaixo de zero numa geladeira especial, num instituto freezer, em São Paulo, num freezer no Leblon, no Rio de Janeiro. Agora, quando você precisa distribuir essa vacina pelo interior do país, em postos de saúde que mal têm computador, a situação é outra, né? Isso tem que ser levado em consideração também, né? Colombo, eu concordo com você, mas vamos trabalhar com o que nós temos e não é pouco, tá, gente? Não é pouco. A gente gosta muito de falar mal do Brasil também. Vamos falar bem. Nós temos um Sistema Único de Saúde, com todos os seus problemas, mas o Sistema Único de Saúde tem uma capilaridade. Alguém já ouviu dizer que faltou vacina, por exemplo, para todo o Brasil? Pode ser, claro, que na capital a vacina chegue primeiro e ela acaba tendo um melhor condicionamento e distribuição, mas no interior do Brasil também se tem vacina disponível. Então, o ideal é utilizar-se do freezer, dos equipamentos, dos armazenamentos, que seja uma geladeira potente e não um freezer especificamente em separado, só o freezer, como estamos falando aqui, que seja na temperatura a mesma das demais vacinas que nós já temos. O ideal é isso, é que utilizemos a nossa mesma plataforma, porque senão, Colombo, aí eu vou ao encontro da sua preocupação. Se isso não existir, imagina se a gente vai ter que também comprar freezer ou produzir freezer ou importar freezer para uma vacina que seja com uma temperatura totalmente fora do esquadro. 70 graus centígrados, sim, é fora do esquadro. Mas a Pfizer disse que ela consegue essa embalagem que mantenha a vacina com 15 graus centígrados. Mas aí certamente a embalagem vai encarecer. Em relação à Coronavac, ela tem esta vantagem da temperatura. Então, presumivelmente, o custo é menor. Mas, Colombo, eu não sou especialista em logística, não sou médico, você também não é. Nós não trabalhamos nessa área farmacêutica, então nós certamente vamos falar assim, sem a mesma propriedade, né, sobre isso. Mas isso tem que estar já numa planilha de orçamento e custos. Como o ministro Pazuello é da área de logística, certamente, eu espero, o Ministério da Saúde, ainda que não tenha ainda a vacina aprovada, tenha pensado nisso para ver o custo. Porque se uma vacina custar, vou chutar aqui, tá? Ela custar, sei lá, R$50 e com tudo isso ela passa a custar 250, é preciso ver em comparação a uma outra qual é o preço e o custo, se a eficácia é mais ou menos a mesma, concorda? A gente é assim com o nosso dinheirinho no bolso, né? Se você tem um posto de gasolina que ele cobra X pela gasolina e do outro lado da rua um outro posto cobra 10, 15 centavos ou 20 centavos a menos, é provável que você vá colocar lá, porque por litro pesa e você vai pagar menos no outro posto. É mais ou menos assim nessa relação de procura e demanda que você tenha de compra e venda, né? Vamos dizer assim, que é a velha regra do comércio. Pois bem, vamos falar agora de efeitos econômicos da pandemia do coronavírus para empregados e empregadores. O 13º salário e as férias devem ser pagas integralmente, mesmo para quem teve jornada reduzida neste ano aqui. Em relação aos empregados que tiveram um contrato suspenso, aí o cálculo tem de ser proporcional dos benefícios, conforme o número de meses em que o funcionário trabalhou. Isso de acordo com uma determinação do Ministério da Economia. Nós ouvimos um especialista que vai explicar exatamente como as coisas vão funcionar. Na hipótese de suspensão do contrato de trabalho, aí sim vai haver reflexos e consequências nas férias e no 13º salário. Se, por exemplo, o empregado teve um mês de contrato de trabalho suspenso, ele vai receber uma fração menor em relação ao 13º salário. Vai receber 12 dozeavos, ele vai receber 11 dozeavos. E, para efeitos de mês trabalhado, considera-se ali a partir de 15 dias. Bom, eu lembro que o prazo para pagar a primeira parcela do 13º vence agora, no dia 30 de novembro. Sidney, qual é a sua avaliação sobre essa decisão do Ministério da Economia sobre esse tema?
Bem, primeiro, algumas empresas, normalmente empresas estão ali naquele patamar de pequenas e médias empresas, não resistiram e fecharam as portas, principalmente do comércio. Estas, infelizmente, já estão fora e seus empregados foram mandados embora e seus proprietários vão ter que se rearrumar quando essa pandemia passar. Esperamos que seja o mais rapidamente possível. Outras que estão sobrevivendo como se fosse aquele senhorzinho, né, na bengala. Se tirar a bengala, ele cai. Então, a situação está bastante complicada. Por outro lado, aí vamos ver o lado do trabalhador. Quanto menos gente tiver um mínimo de dinheiro no bolso, menos consumidores, menos economia se recupera com a velocidade que desejamos e mais sofrimento e pobreza e miséria vamos ter nos lares brasileiros. Então, é preciso ver também, do ponto de vista social, essa contribuição que ela é sacrificante para o empregador, mas é um direito que durante muitos anos, e desde a década de 60 para cá, o trabalhador já até incorporou culturalmente, né? Cada país tem as suas leis trabalhistas. A nossa, já no governo Temer, sofreu uma grande mudança, desamparando muitos trabalhadores na sua contenda, né, quando até vai para a justiça com o empregador. Então, é necessário agora que o empregador colabore com o seu sacrifício. Mas o governo precisa criar linhas, e eu defendi aqui, linhas de crédito, inclusive, você se recorda quantas vezes eu não disse, né, que não era para dar dinheiro de graça para o empresário, mas permitir que ele tivesse um crédito com condições mais confortáveis para ele pagar num prazo de pequeno e médio para que ele pudesse ajudar justamente neste momento. Agora, o trabalhador, ele precisa ter esse tipo de colchão, vamos dizer assim, para suportar e passar para o ano seguinte. Nós vamos ter um segundo semestre muito melhor no ano que vem. Agora, temos que aguentar até lá. É hora de ter um entendimento de capital e trabalho para que se compreenda que é um momento absolutamente peculiar. E sou favorável, portanto, a um modelo que se permita o pagamento do 13º. Você acha que as empresas aguentam pagar o 13º? Neste ano aqui, do jeito como o Ministério da Economia determinou que tem de ser? Colombo, infelizmente não é tradição da nossa cultura, inclusive empresarial, não digo nem do ponto de vista dos trabalhadores, porque o endividamento individual do brasileiro é muito alto, tá certo? Então, já mostrando que o cidadão não está conseguindo soerguer-se diante dessa crise. Mas, com relação aos empresários, não são todas as empresas que fazem o dever de casa, que dizem os compêndios de administração e de finanças e de economia. Quais são estas noções básicas, acadêmicas, né? Inicialmente, orçamento, controle de orçamento, não deixar crescer gastos exagerados, planejamento. Então, as empresas que são mais cuidadosas, elas vão apertar, mas vão pagar. Agora, de fato, aquelas que, como o Brasil, como o governo faz, gasta mais do que arrecada, elas vão ter enorme dificuldade e vão certamente tentar parcelar ou fazer um entendimento bilateral. Acho que muitas empresas não vão ter condições mesmo de pagar, mas é importante nessa hora que as empresas também se organizem nesse momento de guerra que estamos, né, Colombo? Infelizmente, o empresário tem que aprender a gestão, empresariar. Bom, Sidney, o presidente Jair Bolsonaro decidiu, no ano passado, deixar o PSL para criar um novo partido chamado Aliança pelo Brasil. De lá para cá, as coisas não caminharam como o presidente esperava, ele segue sem partido, não conseguiu concretizar a criação dessa nova legenda. De acordo com o nosso analista Igor Gadelha, auxiliares do presidente da República disseram que ele tem de esperar agora a definição da eleição para a presidência da Câmara e do Senado em fevereiro do ano que vem e aí tomar uma decisão. Aliados preferem que Bolsonaro vá para um partido menor. Caso do Patriotas, por exemplo, porque aí ele teria o controle total da legenda para controlar tudo o que acontece, inclusive nos estados. Mas o desempenho dos partidos do chamado Centrão nas eleições municipais pode pesar na decisão do presidente de ir para um desses partidos mais estruturados, mais tradicionais. Ele, inclusive, já passou por alguns deles, como o antigo PPB, depois PP, agora progressistas, não é? Em sua avaliação, Sidney, qual é o melhor caminho para o presidente Bolsonaro? Insistir na criação da Aliança pelo Brasil, um partido novo, procurar um partido pequeno para que ele comande tudo e todos o tempo todo, ou optar por um partido mais estruturado, já com alguma capilaridade, tradição para disputar a reeleição? Colombo, política é como é?
e política é como a gente acha que ela é, né? Quer dizer, é a tal história de ler nas entrelinhas. O presidente é uma pessoa que desconstrói com eficiência, mas ele constrói com dificuldade. Ele não é aquele operador da política que é capaz de incansavelmente, 24 horas por dia, trabalhar por uma causa, qual seja, construir um novo partido. Então, esta sinalização mostra o quê? Os filhos que têm influência junto ao presidente entendem que ele deve ficar num partido, talvez menor, mas que ele tenha mais controle. Isso pode pesar do ponto de vista afetivo, mas do ponto de vista concreto, para alguém que almeja uma reeleição, é preciso capilaridade. Aí entraria como uma luva o PP, por exemplo, né? Ou qualquer outro partido do centrão, de médio para partido grande, porque dessa forma ele teria mais condições de, na eleição de 2022, influir nos municípios. Então, é uma grande dicotomia. Isso já nos leva a crer que o presidente está desembarcando a ideia de criar ele próprio um novo partido. Acho que se ele criar um novo partido, ele vai ser fraco nacionalmente, porque ele já não é mais a novidade como o era para o Poder Executivo na eleição de 2018. Então, fazer um novo partido, acho que começa a ficar descartado. É a terceira hipótese. A outra, um partido pequeno como Patriotas, que você citou. Sim, ele passa a ter controle, para ele é mais interessante, porque todos os partidos que ele saiu, ele bateu de frente justamente porque não teve controle. Lembra-se que ele discutiu com o PSC, discutiu com o PSL, ele saiu desses partidos, né? Ele saiu, agora está sem partido, nem conseguiu sequer um abrigo momentâneo. Conseguiram, sim, os seus aliados no Republicanos, em alguns lugares do Brasil e o Rio de Janeiro, inclusive. Então, a probabilidade é o presidente ter que decidir isso. Se vai para um grande partido e se alinha a um projeto, aí vai ser chamado alguém que foi cooptado pelo centrão, pelo toma lá da cá que ele tanto criticou, ou ele vai, de fato, para um partido pequeno e dessa forma ele mantém o controle. Agora, um partido pequeno demais, ele acaba não ajudando, ele não tem mais essa agenda inovadora que tinha, portanto, ele vai patinar. Então, tenho a impressão que ele está mais para um PP, por exemplo, do que, de fato, para um partido pequeno como Patriotas. Agora, como é que ficaria o discurso do presidente da República, que se elegeu lá em 2018 contra tudo isso que está aí, não é? Prometendo ser diferente de absolutamente tudo, se reapresentar para uma nova eleição num partido do centrão, seja ele qual for lá, não é? São partidos já com manchas no currículo e ele teria de responder por isso, né? Ora, Colombo, política, né? Veja a eleição americana, né? Você teve durante as primárias aí candidato questionando o outro dentro do Partido Democrata e tal, e depois o escolhido foi o Biden, né? E aquele candidato que tanto falou mal acabou até apoiando o próprio Biden. Quantas vezes vocês não viram na sua experiência política, de cobertura política, alguém que xingue, não xingar, mas que aponte o dedo pro outro, que eleve a voz, que fale mal, e daqui a pouco os dois estão juntos, né? Numa próxima eleição, irmanados, como se fossem, desde criancinhas, né? Partidários de mesmas ideias. A política tem esse tipo de coisa. Agora, o eleitor, de fato, uma parte desembarca, porque não tolera e não aceita. Penso que o presidente Jair Bolsonaro já começa a perder, nos últimos 6 meses, aqueles que votaram nele especificamente e não só no antipetismo. E quem votou nele por ser antipetista já vai procurar um outro candidato. Então, a melhor solução para ele, indo para um partido do centrão, vai ser ele criar um novo discurso com um novo inimigo, dizendo, tá bom, a gente pode não ser perfeito, a gente pode não acertar em tudo, mas nós temos que cerrar fileiras em torno do meu nome, porque eu conseguirei barrar o que venha em 2022, que ele possa trazer ameaça para a população, o medo. Acho que o medo pode ser novamente um sentimento utilizado em 2022. A aproximação entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, repercutiu muito nos bastidores da política, redes sociais. Bolsonaro passou a publicar vídeos populares na internet sobre Putin, que está há 20 anos no poder e que na cúpula dos BRICS afirmou que Bolsonaro tem as maiores, abre aspas, qualidades masculinas na condução da pandemia no Brasil, fecha aspas. Vamos assistir a um trecho. Como é que é o provérbio que traduz o que ele falou antes? Alguém lembra aí? Quem for fraco na hora da tribulação, é isso? Quem for frouxo na hora da tribulação, é sinal que não tem força, é isso? Sidney, que atributos masculinos são esses? Não, peraí, Colombo. Eu não pude resistir a essa pergunta, ué.
É o que mais... Peraí. É o que mais se chama você tivesse atenção. feito para mim pessoalmente, em relação à minha própria vida e tal, ao meu gênero, eu poderia falar alguma coisa. Agora você quer saber os atributos do presidente? Nessa matéria, eu prefiro até ficar um pouco mais reservado, porque eu estava fazendo uma pesquisinha rápida aqui, que não deu tempo de eu terminar, mas o presidente, em 6 de novembro de 2015, né, ele disse que estava namorando o Partido Feliciano. Então, ali era coisa só de, né, vamos dizer assim, material. Só que em janeiro de 2020, ele estava com um noivado com a Regina Duarte e que ia virar casamento, né, e sabemos que deu de separação. Em 13 de maio, ele falou, por exemplo, que estava namorando Rodrigo Maia, e após uma reunião que durou 30 minutos, ele disse, não, nós suavizamos nosso discurso e voltamos a namorar. Voltou a namorar. Depois, 18 de junho, ele voltou e falou assim, essa conjunção está dando certo, né? Diz o candidato sobre o conselheiro Paulo Guedes no debate sobre política e economia, e ele se referia à união de política e economia e dizia que estava namorando também o Paulo Guedes. Quer dizer, é namorador o presidente, sempre fala, estou namorando, estou não sei o quê. Então, olha, em relação às qualidades, talvez o que tem dito Putin, no sentido de achar que ele foi corajoso em dizer o que pensava, mesmo em meio a todas as adversidades e tal. Agora, não esqueça que Putin foi acusado de ajudar Donald Trump na eleição que ele venceu contra Hillary Clinton e o fez presidente dos Estados Unidos. E tem gente que diz que se Putin realmente fez, e há vários indícios que, de alguma forma, né, os russos acompanharam ali nos bastidores da apuração da eleição americana, era justamente para os Estados Unidos entrar numa crise, né? Porque no momento que você desestabilizasse o modelo democrático americano, isso ajudaria Putin e as suas pretensões. Agora, será que o presidente desembarcando de Trump vai querer iniciar um namoro, entre aspas, com Putin? Eu tenho a impressão que se ele fizer isso, ele vai ter que mudar o discurso em relação à Venezuela, em relação a Cuba, porque a Rússia é parceira e amiga desses dois países, né? Mas será só de namorar, noivar, casar? Eu não sei onde é que cabe exatamente isso nas tais qualidades masculinas aqui. Eu confesso que eu prefiro declinar para um comentário de ordem mais geral. Vamos deixar o Alexandre aqui, por mais experiência, para dar uma resposta melhor. Tá bom, Sidney. Então a gente volta a conversar, hein? Pega leve comigo, Colombo. Pega leve comigo. Um abraço. Tchau, tchau.